Olá, amigo internauta, leitor do jornal Diário de Suzano. Está começando aqui mais um programa DS Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui a vereadora por Mogi das Cruzes, Malu Fernandes. Ela vai estar comentando sobre o mandato dela, agora que primeira eleição, já foi eleita. Vai comentar também sobre as causas que ela aí tem para o mandato dela. E, enfim, só reforçando que essa entrevista vai ficar disponível aqui no Facebook do Diário de Suzano, também no portal do Diário de Suzano e no canal do YouTube aqui do DS. Malu, agradecer a sua presença aqui no nosso programa e pedir para você dar uma saudação para quem está acompanhando a gente. Bom, Fernando, primeiramente queria agradecer pelo convite, agradecer a todo mundo que está chegando aí para poder acompanhar a nossa live, essa entrevista. Para mim é uma honra estar falando aqui, né, no Diário de Suzano, compartilhando um pouco do nosso trabalho, das inovações que a gente está fazendo e quer fazer aí na Câmara Municipal para também renovar as práticas e os princípios da política do Alto Tietê. Perfeito. Malu, queria começar perguntando, você aí a mais jovem eleita da história do Alto Tietê, né? Acredito. É a mais jovem do Alto Tietê, né? Isso, do Alto Tietê. Foi eleita com 21? Eu fui eleita com 20, aí eu fiz 21 no final. Ah, tá. Você fez 21 agora, tá. Então, eu queria que você começasse respondendo um pouco para quem está acompanhando quem é a Malu Fernandes, né? Sua trajetória, porque na época de eleição a gente fez essa pergunta para quem era candidato a prefeito, né? Porque eram menos candidatos, dava para fazer com todo mundo. Agora, com os vereadores eleitos, queria que você comentasse isso aí primeiro. Beleza, realmente esse é um desafio fazer com 580 candidatos só de Mogi das Cruzes, né? Muitos. Mas vamos lá. Bom, eu tenho 21 anos, como o Fernando já disse. Estou terminando minha graduação em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, do qual sou bolsista. A minha trajetória com a política, ela começou lá atrás, quando eu tinha 16 anos. Então, o pessoal fala, você não acha que você é muito nova para estar na política? Realmente, né, comparado ao cenário que a gente tinha antes de não ter políticos jovens na Câmara Municipal, é uma inovação de fato. Mas a minha trajetória não começou durante a campanha, né? Começou lá atrás, no ativismo com o Grêmio Estudantil, com movimentos sociais. Eu era aluna da Escola Dr. Deodato Wertheimer e lá eu comecei a me engajar ali nessa luta mesmo estudantil e a perceber que eu tinha um papel, de certa forma, de transformar a cidade e colaborar na transformação do Brasil. Então eu comecei a trabalhar em atividades do terceiro setor na minha cidade, né? Participei de uma ONG até que fica no Novo Horizonte, um bairro super carente e super vulnerável da nossa cidade. E eu fui percebendo que, dependendo do bairro onde você mora, você pode ter muitas ou poucas oportunidades em Mogi das Cruzes. E existe ali uma Mogi invisível, que a gente chama, uma Mogi desigual, em que não há acesso, em que não há saneamento básico, em que não há realmente perspectiva para quem mora lá. E eu percebi que é na política que a gente consegue mudar a realidade dessas pessoas. Então, desde os meus 16 anos, eu já tinha uma convicção muito forte de que eu queria estar no serviço público para poder contribuir aí nas mudanças que a nossa cidade precisa. E então, saindo ali da escola, eu não consegui nenhuma boa nota no Enem, que é uma realidade de muitos estudantes que não têm, enfim, na escola ali esse preparo necessário para o vestibular e para o Enem. Então, eu fui trabalhar como feirante para poder financiar o meu cursinho, que era um cursinho mais barato que tinha lá na época, em 2017, e consegui ali uma bolsa 100% na Fundação Getúlio Vargas. Então, nos últimos 4 anos, eu falo que eu me dediquei muito para me preparar para esse lugar que hoje eu ocupo, que não é um lugar fácil, é um lugar de representar muitas vozes de Mogi, é um lugar de buscar soluções para os problemas que as pessoas enfrentam. Então eu comecei a me preparar para isso, com várias formações, mas participando ainda da política de forma democrática, né? E ano passado me candidatei, fui eleita e estou com muita expectativa e com muito afinco para poder fazer o melhor trabalho que a gente puder entregar para a cidade. Perfeito. Eu queria agora falar um pouco da sua campanha, então, né? Porque foi a sua primeira eleição como candidata. Como que foi para você fazer parte dessa corrida maluca que foi o ano de 2020, por conta da pandemia principalmente, mas por ser também a sua primeira eleição ainda jovem, como que foi? Quais as dificuldades e quais as experiências você vai levar para a vida aí? Legal. Bom, Fernando, primeiramente, eu já entendi que seria muito desafiador essa campanha. Primeiro porque eu não tinha nenhum padrinho político, que é comum, né, a gente vê nas eleições.
não tinha fundo eleitoral, nem fundo partidário para poder bancar todas as despesas que uma campanha exige. E também não tinha nenhum familiar dentro da política que pudesse me facilitar esse acesso. Então, era uma pessoa comum ali em 2020 buscando pleitear esse cargo que é tão concorrido, né? Que foi tão concorrido nessa eleição. Os desafios foram vários, né? Primeiro, o que a gente encontra do preconceito com a nossa idade, com o fato de ser mulher, jovem, estando nesse lugar. Mas depois eu fui percebendo que alguns desafios que eu tinha, na verdade, viraram virtudes, né? Para uma nova política que a gente quer construir. Então, assim, acho que foi muito nítido a mudança de cenário. No primeiro semestre, a gente via uma recepção muito fechada por parte dos munícipes, dos eleitores, por eu ser muito nova. E no segundo semestre, com vários escândalos de corrupção envolvendo vereadores da nossa cidade, uma urgência de renovação, as pessoas encontraram na gente a esperança. Porque viram que é com a renovação, colocando gente nova, disposta, engajada, que a gente também começa a colher frutos importantes aí para a Câmara de Mogi. Foi uma campanha muito barata, né? De uma forma geral, assim, a gente gastou cerca de R$5 mil. Foi, acho que uma das mais baratas aí desse pleito. E foi uma campanha que engajou muitos jovens, muitos voluntários, familiares, pessoas que realmente acreditavam nesse processo, né? Então, assim, a maior parte, 50% da minha equipe era voluntária, só alguns eram contratados. A gente recebeu aí materiais por parte do partido, né? Não recebeu dinheiro efetivamente, mas teve os materiais. E a gente fez um planejamento muito sério. E eu acho que o que mais deu certo durante todo esse processo foi as pessoas valorizarem a nossa trajetória. Então, a gente não caiu de paraquedas nas eleições de 2020. A gente começou há 3 anos atrás a mostrar a importância da política, a mostrar vontade de transformar a nossa cidade, a evidenciar de fato o nosso propósito, participando de campanhas, de ativismo, propondo projetos, fazendo pressão com o poder público. As pessoas já nos conheciam, então isso foi muito importante para o resultado que a gente teve. Você já participou foi assessora de uma deputada, candidata a deputada? Como que foi essa história aí? Eu participei em 2018 da campanha da Alessandra Monteiro para deputada estadual e fui assessora dela. Foi uma experiência muito importante para mim, até para eu entender como que se faz uma campanha, como que monta um time, qual que é a rotina mesmo de mobilização, que você sabe, né? Uma loucura, diversas coisas. Então foi uma forma que eu vi também de me preparar para esse processo que eu já sabia que eu queria enfrentar em 2020. Certo. E agora que eleita, né, você, a mais jovem da região, da história da região, tem aí um engajamento na causa dos jovens dentro da política e também das mulheres, que você também até já comentou bastante sobre isso nas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco, então, desses 2 pilares, esses são os principais da sua campanha, e você, até aproveitando aqui, eu vou resgatar, já que a gente está falando sobre campanha, sobre mandato, você também faz parte da Comissão de Educação, certo? Queria que você falasse também um pouco sobre isso. Legal. Bom, durante a campanha, eu acho que uma das coisas que mais faltava, assim, né? E às vezes falta no contexto dos candidatos são propostas, né? Propostas reais para problemas reais que os munícipes enfrentam. Então, a gente já desde a campanha já começou a definir o que a gente teria como foco de trabalho. Isso não significa que eu não vou trabalhar por outros temas, mas a gente tem as nossas prioridades. Então, a primeira prioridade é o eixo da educação e da juventude, que é o eixo do preparo para os jovens e também para as crianças. Eu vim de escola pública, minha vida toda estudei em escola pública, eu sei dos fatos, enfim, das necessidades que muitas pessoas enfrentam ali, por o ensino não ser tão qualificado, ou enfim, por diversos desafios que a educação pública tem hoje. Então, eu tenho um compromisso, porque eu dei certo, né, entre aspas, né, no sentido de que consegui ali sair do ensino público, consegui uma entrada na universidade. Isso é uma coisa que não está na realidade de muitos jovens. Então, eu tenho esse compromisso nato aí com a juventude, de tentar propiciar essas oportunidades para que eles também possam escolher seus sonhos e, enfim, seus objetivos. Então, a gente tem muito foco para ajudar a melhorar a qualidade do ensino de Mogi das Cruzes. Esse é um ponto. O segundo ponto é em relação à proteção das mulheres.
Mogi, né, na legislatura passada, só tinha uma mulher vereadora, Fernanda Moreno. Agora nós somos 3, né? Realmente triplicamos, mas ainda é muito desafiador o caminho. E eu faço questão de ser uma voz que fala sobre os problemas que as mulheres enfrentam. De segurança, de violação de direitos, da falta de autonomia financeira, da falta de estímulo para também estar em certos cargos e se desenvolver. Então esse é um eixo que a gente tem para poder trabalhar aí do nosso mandato. E o terceiro eixo é um eixo mais abrangente, que aí vem várias pautas incluídas nesse processo, que é a questão da redução da desigualdade, né? Que a gente fala que é um eixo que a gente tem como objetivo promover qualidade de vida para as pessoas. Então, dali a gente fala do desenvolvimento dos bairros, a gente fala de transporte público, a gente fala de regularização fundiária, de mobilidade, de diversos assuntos que podem trazer qualidade de vida para as pessoas e reduzir a desigualdade existente entre elas, né? Então, o nosso principal, de tudo isso, são 3 eixos. Mas qual que é o foco disso tudo, né? Qual que é a nossa missão? É quebrar barreiras e gerar oportunidades, e criar oportunidades. A gente quer que a nossa cidade, as pessoas não encontrem barreiras para realizar seus sonhos, não encontrem tetos, seja pelo CEP, seja pela condição financeira, seja pela condição socioeconômica e educacional. A gente não quer que isso mais seja uma barreira para que as pessoas tenham essa evolução, porque as pessoas evoluindo, a gente tem uma cidade também evoluída e desenvolvida. Você, nas suas redes sociais, publicou agora alguns vídeos visitando escolas. O que você viu nessas escolas, nessas unidades que você visitou, que você, de repente, até apresentou já para a prefeitura, né? Ou você é da base do Caio Cunha. O que você viu lá que você quer mudar, que você se indignou, que você já observou e que, na sua opinião, seja errado? Legal. Bom, eu até acabei não mencionando na outra pergunta, né? Eu assumi a presidência da Comissão de Educação dentro da Câmara Municipal. Basicamente, a gente tem esse papel de fiscalizar o executivo, de acompanhar mais de perto essas políticas educacionais. Eu e os outros membros aí da comissão, são 5 membros no total, nós estamos fazendo as vistorias, acompanhando as vistorias da equipe técnica de educação. Hoje, a Secretaria... A educação de Mogi, a educação municipal, não está preparada para o retorno das aulas. Hoje. Porque faltava um planejamento anterior para poder indicar e direcionar os diretores, os pais e os alunos para isso. Então, qual que é a ideia? Desde janeiro, a Secretaria Municipal da Educação está se dedicando, e eu quero aqui parabenizar a secretária Rose, o subsecretário Caio Calegari, que a gente percebe um trabalho intenso por parte deles para poder fazer esse preparo. Então, visitando essas escolas, a gente está percebendo quais escolas têm a possibilidade de se adequar para o retorno das aulas, para seguir todos os protocolos, que é muito importante que a gente siga os protocolos, e quais não têm essas condições. A gente percebe que algumas escolas têm, de certa forma, mais preparo, a equipe já está toda preparada, já está com toda a expectativa, e tem outras que não estão e precisam de uma orientação. E a gente está checando se isso está sendo feito pela secretaria, e por enquanto está. A gente só está construindo um relatório, porque nessas visitas a gente acaba encontrando problemas que são estruturais, que não estão muito relacionados com a pandemia, sabe? Mas são problemas da infraestrutura da escola, o telhado, a janela, enfim, uma atenção maior para os problemas da gestão. Então, a gente está anotando todos esses problemas para poder passar um relatório da comissão para a Secretaria Municipal de Educação, que é um desafio, né? Eu sou muito favorável para o retorno das aulas. Eu acho que é preciso, os alunos precisam do convívio da escola. Não é só o conteúdo presencial, mas do convívio, porque a escola aberta garante proteção, garante alimentação, enfim, garante dignidade, né, para muitas crianças que a gente sabe que está em estado de vulnerabilidade social. Só que isso precisa ser feito da maneira certa. E eu vejo esse encaminhamento, a ideia é que a gente possa fazer essa reabertura em março. Em março, certo. Bom, aí já tem um pouco mais de um mês que você assumiu, né? Tomou posse como vereador em Mogi das Cruzes. Eu queria te perguntar, o que você agora, dentro da Câmara, andando ali, participando das sessões, o que você observa? É de muito diferente daquilo que você imaginava? Mudou algum propósito, algum objetivo após entrar? Como que está sendo o ambiente lá dentro? Olha, Fernando, o propósito não muda, né? Porque uma coisa que eu sempre falei é que antes mesmo de ser vereadora eu já tinha um propósito definido, que é servir as pessoas. Meu objetivo de vida, assim, meu propósito, assim, para tudo que eu faço é servir as pessoas.
Como eu falei para você, a nossa missão é quebrar barreiras e construir oportunidades para as pessoas. O que a gente tem percebido nessas primeiras semanas, nesses primeiros dias, é que o desafio, ele acaba vindo pela burocracia, né? E pelo processo todo que se dá. Então, as coisas não são tão rápidas. E para uma pessoa tão acelerada como eu, a gente às vezes precisa aquietar um pouquinho as expectativas, acertar um pouco as estratégias para poder dar certo. E eu tenho uma missão, na verdade, assim, um anseio, né? Todo meu e da minha equipe de ser essa vereadora que entrega resultados. Então, assim, em entregar resultados não é eu protocolar 300 ofícios, não é eu protocolar 500 indicações na sessão plenária, é mostrar resultado, é impactar a vida das pessoas. E aí, para isso, a gente precisa entender que não dá para fazer com pressa e não dá para fazer de qualquer jeito. A gente precisa de planejamento, a gente precisa estudar, a gente precisa ouvir as pessoas. Isso demanda tempo. Então, o que a gente está fazendo mais agora é se ajustando nessa rotina, entendendo como as coisas acontecem, é também acalmando a população, porque existia esse anseio da renovação. A renovação aconteceu e as pessoas querem que os problemas delas sejam resolvidos na hora. E não é bem assim, né? O setor público ele ainda tem muita burocracia, ainda tem muita demora nesse processo. E a gente até, dando um spoiler para vocês, eu tô conversando já com alguns vereadores pra gente fazer um grupo de trabalho para tentar reduzir um pouco dessa burocracia, tentar tornar o legislativo ainda mais eficiente. E é isso, basicamente. Certo. Bom, teve recentemente um encontro com a Tabata Amaral, entre você e a Tabata, até o Caio também. Eu queria entender um pouco dos bastidores ali, como que foi esse encontro. Ela também tem uma ideologia bem semelhante com a sua. Como que foi essa reunião? Ela conheceu o Mogi? O que você apresentou para ela? Quais são até emendas que ela de repente até pode trazer para a cidade? A Tabata já tinha uma relação com ela desde 2018, né? Em 2018... a gente lançou o movimento Acredita, aqui no Alto Tietê, que é um movimento de renovação política. Ela veio, conversou com as meninas, com jovens, e desde então a gente construiu uma ponte bem bacana, porque ela é uma referência, né? Principalmente quando fala de tema de educação, de tema de jovens. Então a gente tem umas ideias alinhadas, de certa forma. E aí no sábado ela veio mais para conhecer a gestão, conhecer os desafios do nosso mandato, o que estava acontecendo, como que ela poderia colaborar. A gente percebe que os desafios que ela passa lá no Congresso, às vezes, são um pouco mais maximizados, né? Porque você fala de uma amplitude de alcance maior. Mas tem coisas em comum, como, por exemplo, o radicalismo, que ela encontra ali pelas posições dela e que a gente também encontra, né? Então as pessoas todo o tempo cobram do Caio, às vezes cobram da gente o posicionamento, você é de esquerda, você é de direita, e a gente está preocupado em resolver os problemas da cidade. A gente está preocupado em entregar resultados, como eu falei, em gerar oportunidades. E necessariamente eu não preciso me colocar numa caixinha. Então a gente fez um diálogo sobre isso, e uma coisa que eu sempre admirei muito na fala dela é que estar na política, né, estar num cargo eletivo não é um desafio fácil. Mas o que me conforta é estar com pessoas, é saber que eu não estou sozinha. Então ela não está sozinha, porque ela tem a gente, né, de certa forma, que também parte desse mesmo sentido, e a gente também tem ela e outros tantos políticos aí que querem fazer uma transformação de verdade. Então foi mais assim uma questão de alinhamento, né, do que a gente pode construir. Eu levei ela para conhecer o Novo Horizonte, que é um bairro que eu falei, né, que eu já trabalhei, que fica na divisa de Suzano, Mogi e Itaquá. E lá tem uma área irregular que o pessoal chama de área verde. Então, lá, por muito tempo, não era encarado pelo poder público. Sabe a Mogi Invisível? É isso. As pessoas, a gestão pública simplesmente tratava como... Não tratava, porque não existia, entendeu? E aí tem muito um discurso que eu comecei a adotar na campanha, de dizer, a gente quer uma Mogi que garanta iguais oportunidades para todas as pessoas, independente do CEP. Mas tem gente, Fernando, que não tem nem CEP. Então eu fui levar a Tabata para conhecer essa realidade das pessoas que não tem nem CEP do nosso município, que a gente tem um desafio enorme para poder trazer dignidade para ela. A gente está alinhando aí, conversando sobre os projetos para essa área específica, que já é uma área que eu já atuo já há uns 4 anos, e vamos ver o que a gente consegue ir para os próximos meses.
Certo. E voltando a falar um pouquinho aí sobre a Câmara Municipal, né? Eu queria entender como que está funcionando aí as articulações dentro da Câmara, se você pode falar alguma coisa do bastidor. Tem aí a questão, né, de base, oposição, como que você está analisando essa situação aí da Câmara? Você está ajudando o Caio de alguma maneira, conversando com candidatos que eram do antigo prefeito, era da base do antigo prefeito? Você pode falar alguma coisa? Então, eu achei até interessante, você falou assim, você é de base do Caio, né? Uhum. É uma coisa que o Caio sempre defendeu e que vem de encontro com o que eu penso também, é que eu não tô aqui para defender o Caio. Não tô no meu mandato para defender o Caio, muito menos nenhum outro político. Tô aqui para defender os interesses da população. Então, eu apoio as iniciativas da gestão quando elas são de interesse da população, quando elas vêm de encontro com aquilo que a população precisa. Quando não vem, a gente precisa conversar, né? Porque não adianta a gente se amarrar em alianças políticas que vão contrários aos nossos eleitores, ao que a nossa cidade precisa. Então, a gente tem muito esse posicionamento muito claro, né? Eu fui eleita com outros 3 vereadores do Podemos, então nós formamos o bloco chamado VOC, né, que é o Vamos Ocupar a Cidade. E tem muitas decisões que a gente fecha juntos, né, que a gente conversa, se alinha e define juntos, como por exemplo a presidência da Câmara. A gente entendeu que fazia sentido votar para o presidente Otto ficar aí no primeiro ano de gestão. E aí tem outros assuntos também que a gente vai se alinhando, porque a gente veio do mesmo movimento, a gente vem do mesmo propósito. Mas não quer dizer que a gente não vá dialogar com outros vereadores. Uma coisa que eu fiz nesse primeiro mês que a gente estava em recesso é justamente sentar para conversar com todos os vereadores, inclusive aqueles que a gente sabe que era da situação do governo anterior. Porque eu sou jovem, e não quer dizer que eu sou jovem, que eu sou nova, que eu tô chegando com 2 pés na porta. Não, eu tenho muito respeito por quem tá lá, que tem uma história com a cidade, que tem, de certa forma, uma construção, e que no dia a dia a gente vai aprendendo juntos também. Então, hoje, eu acho até engraçado que em algumas sessões o pessoal fala, não, porque aqui não existe oposição. Gente, a gente precisa começar a discutir ideias, né? A gente precisa começar a discutir projetos. E aí, nesses projetos, a gente define o que a gente é ou não é. E não, assim, uma oposição cega e também uma situação cega. A gente precisa ser coerente com o que a gente pensa. Então, eu vejo que, por enquanto, tá bem tranquilo. A gente está conseguindo conduzir bem, assim, toda vez que tem um tema, enfim, polêmico, a gente senta para conversar, explica do ponto de vista do governo. Uma coisa também que eu acho interessante ressaltar é esse acesso que a prefeitura está dando para os vereadores, para tirar dúvidas, para conversar. Eu acho que está bem tranquilo por enquanto. A gente fala por enquanto porque as coisas na política mudam muito rápidas, né? Mas a gente está fazendo um bom diálogo aí com todos os vereadores, né? Legal. Tem aqui um comentário da Lígia Freitas, mais uma parabenização para você do seu mandato. Depois você pode responder ela lá. Perfeito. Obrigada, Lígia. Saindo um pouco de Mogi, né? A gente já está aí quase meia hora de programa. Saindo um pouco de Mogi, ano que vem, 2022, nós temos eleições gerais, né? Deputado estadual, federal, presidente, governador. Eu queria te perguntar como que você analisa o atual cenário político em Brasília, né? A questão até do deputado federal Daniel Silveira, que foi preso agora recentemente por conta de um vídeo lá em ataque ao STF. Eu queria que você comentasse um pouco da política em Brasília e para as eleições do ano que vem, se você tem alguma expectativa de no futuro se lançar deputada também, planejando assim lá para frente, né, claro. Entendi, vou começar de trás para frente. Tranquilo. Primeiramente, eu não tenho interesse de me candidatar nas próximas eleições. Eu tenho, na verdade, assim, eu sempre fiquei um pouco incomodada com isso, né? O fato de ser eleita, assim, primeiro mandato, já sair e tal. Eu acho que preciso ter uma coerência com os compromissos que eu fiz durante a campanha e de manter aí o cumprimento desse mandato. Eu acho que é importante, até pelo trabalho que a gente quer desenvolver. Sobre o cenário, uma coisa assim que desde 2018 a gente já falava pelo movimento Acredito, né? Quer dizer que a gente é profeta, mas assim, que a gente já falava que as pessoas precisavam tomar um pouco de cuidado com esse lance da renovação. Porque o Congresso renovou, por exemplo, a Câmara de Mogi também renovou. Mas qual renovação é essa? E eu acho que essa é uma discussão que a gente vai precisar fazer no próximo ano. Qual renovação a gente quer?
porque a gente teve aí boa parte dos deputados, né, renovados, mas o que de novo eles trouxeram? Né? A gente percebeu aí na votação, por exemplo, do presidente da Câmara, é uma velha política escorrendo solta, né? Então, a gente percebe que são novas pessoas, novos rostos, mas novas práticas, não existiam novas práticas e novos princípios para conduzir a política. E a gente deu espaço ali, de certa forma, para continuar o extremismo meio que tomando narrativas, ao invés de discutir o que importa. Então, é até uma coisa que a gente tenta perceber, tenta fazer no nosso time, né? Tá rolando dois extremos, dois pontos de vista, mas vamos tentar o consenso, vamos tentar juntar o que é de bom dos dois lados. Eu acho que durante esse mandato dessa legislatura que vai se finalizar do ano que vem, a gente percebe esse saldo muito negativo, de muito extremismo, de gente contra o governo porque é o presidente tal, e não quer discutir proposta, e é o presidente que às vezes quer, por muitas vezes, ser o autor e por uma questão de ego sempre tá ali querendo conduzir as coisas e faltando uma articulação de fato. E quando eu falo articulação, uma articulação positiva, porque muitas vezes às vezes a gente acha que a articulação é colocar dinheiro e colocar, enfim, interesses pessoais em jogo. Não, uma articulação de verdade, em que a gente possa falar de união, em que a gente possa falar de ideias, que a gente possa falar de projetos. Então eu percebo que a gente não teve um saldo tão positivo aí dessa legislatura e a gente vai precisar discutir para as próximas eleições essa renovação que é de fato, que são pessoas que realmente representam a população, que são de fato pessoas que estão preocupadas em entregar projetos, em resolver os problemas que a gente agora tem com a pandemia, né? Então eu penso que a gente vai precisar ir fazer essa análise e a sociedade não reeleger esses novos que de novos não tem nada. Perfeito. Bom, Malu, já estamos chegando ao final aí. Eu queria só, para concluir, eu sempre pergunto para pro convidado se teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria que eu tivesse perguntado. Eu vou fazer um merchan aí do nosso trabalho, sim, pode ser? Pode. Uma coisa que a gente já tinha muito claro, né? Eu falei aqui sobre 3 bandeiras de participação. A de educação e juventude, proteção das mulheres e redução da desigualdade. Mas a gente sabe que a cidade não se limita a isso, que existem vários outros problemas que a gente precisa discutir. E eu queria convidar as pessoas que estão assistindo a gente aí nas nossas redes sociais, na @somalufernandes, a dar seus pitacos. Eu vejo também, Fernando, uma coisa que me assustou, é que tem muita gente que reclama, muita gente que começa ali a digitar 1000 coisas, mas na prática não está preocupado em entender como está funcionando e como que são as coisas. Então a gente está muito aberto para poder ouvir, a gente sabe que eu não tenho todas as respostas, a minha equipe não tem todas as respostas, a gente precisa da população. Então fica aqui meu convite para a população realmente participar, questionar. Já teve algumas vezes que eu mudei de ideia, assim, eu não olhei por um prisma que um munícipe veio e me falou, eu achei interessante. Enfim, a gente está à disposição aí da cidade para fazer o melhor trabalho possível e o mais efetivo. Perfeito, então. Bom, Malu, agradecer sua participação aqui no nosso programa, né, dessa entrevista, dizer que está à disposição também para você voltar aí futuramente, e agradecer ao amigo internauta que nos acompanhou até este momento, lembrando que essa entrevista vai ficar disponível aqui no Facebook, no portal do Diário de Suzano e também no canal do YouTube. Boa tarde e até o próximo programa. Até a próxima. Obrigada, gente.